Neste semestre, as atenções do país vão estar voltadas para o Congresso Nacional, mais especificamente para o debate sobre a reforma da Previdência, que já começa a tramitar na Câmara. A proposta do governo Temer contém mudanças que, se aprovadas, vão alterar de forma radical o futuro das aposentadorias e pensões dos brasileiros. Nós temos ouvido os deputados federais sobre o assunto e hoje nosso convidado é o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e deputado federal Patrus Ananias, do PT. Bem-vindo, deputado. É um prazer, Vivi, estar com você, com os nossos telespectadores da TV Assembleia. Deputado, vamos começar pelos pontos do projeto, que são pontos que, se implementados, como eu disse, devem mexer bastante com a vida de todo mundo. O projeto diz, por exemplo, que são necessários 49 anos de contribuição para aposentadoria integral, 65 anos no mínimo para homens e mulheres se aposentarem, uma proibição de acúmulo de aposentadoria e pensão, né? Redução das pensões pela metade, né, com 10% para cada filho a mais, né, 50% mais 10% à medida que tiver um ou mais filhos, e um tempo mínimo de contribuição que queria de 15 para 25 anos. Quer dizer, esses são, digamos que, os principais Sim. aspectos. Qual que é a posição, como é que o PT... está olhando para esse projeto, como é que o senhor está pensando que o PT deve trabalhar na Câmara para fazer um enfrentamento a essa proposta do governo? Nós estamos trabalhando, é claro, que numa linha de oposição, buscando inclusive a unidade do campo da esquerda, nós chamamos o campo democrático popular, as forças progressistas efetivamente comprometidas com o projeto nacional, com o povo brasileiro, que são os partidos de oposição, o PT, o PCdoB, o PDT, o PSOL, a Rede, e também alguns parlamentares de outros partidos que vêm se colocando também em algumas questões, a questão da Previdência, a questão trabalhista, vem também somando conosco. Mas nós sabemos que dentro da Câmara e do Congresso Nacional, nós constituímos hoje uma minoria. Essa minoria, fazendo essa conta que o senhor está fazendo, Sim. essa minoria... são quantos parlamentares? Se nós juntarmos todos, chegaremos 120, 130 votos, um total de 513. Claro que a questão da Previdência pode mudar, porque a Previdência incide, ela é tão perversa essa reforma, que ela incide na casa de quase todos os brasileiros e brasileiras. Né? Assim, quase todo mundo tem alguém ligado à Previdência. Então, como você colocou muito bem, é uma reforma que aponta diretamente para a classe trabalhadora, servidores públicos e para os pobres. Porque você fez uma listagem muito boa, mas eu acrescento um outro ponto. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que nós operamos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É um benefício que atende pessoas pobres, muito pobres. O critério para receber o benefício é que sejam pessoas que têm uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo e atende pessoas com mais de 65 anos, idosos e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho, e eu reitero, pessoas muito pobres. Pois eles querem acabar com o BPC, aumentando a idade de 65 para 70 anos. Imagine você, uma trabalhadora rural, uma pessoa pobre, que vive em torno de 1/4 do salário mínimo, chega aos 60 anos já bastante ao quebrado pela vida, pelas dificuldades, pelas carências. Eles querem aumentar essa idade para 70 e desvincular do salário mínimo. Ao desvincular do salário mínimo, estão assinando a sentença de morte do BPC. Como já assinaram na PEC 241, que depois foi a PEC 55 no Senado, que virou a emenda constitucional 95, assinaram a sentença de morte de programas sociais com o programa Bolsa Família. E aqui é um dado importante também, Vivi, que nós temos... Você está falando do teto de gastos. Teto de gastos, exatamente, que nós chamamos também, que foi chamada a PEC da morte, né? A PEC... Agora é importante nós termos claro isso. Não é uma medida isolada. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o que foi a PEC 241, né, 55 do Senado, que foi aprovado, virou emenda constitucional,
ao estabelecer o teto dos gastos, congela o país por 20 anos. Agora, para o Brasil. Deputado... Então, só concluindo, eu acho que todas essas medidas apontam no mesmo caminho, que é a desconstituição dos direitos sociais no país e a desconstituição do projeto nacional brasileiro, da própria soberania nacional. Na opinião do senhor, essa base que o governo Temer tem lá hoje, o senhor começou a falar disso, eu queria explorar um pouco mais. O senhor disse que afeta a todos, afeta a família de todo mundo. São 513 deputados, a base tem lá, segundo o senhor, pelo menos 400 deputados, né, em torno de 400 deputados que estariam fechados com o governo. O senhor acredita que o governo vai conseguir sustentar essa base, considerando o nível de alcance dessas medidas? As contradições do governo vão aumentando, e as dificuldades também, porque a gente sabe que os deputados têm uma lógica, né, que todo mundo reconhece. Eles não gostam de votar contra si mesmos, contra o seu futuro eleitoral, né? E é o que está havendo hoje, quer dizer, as pessoas estão começando a perceber que nós estamos vivendo, sob o comando do governo ilegítimo, um processo de desmonte do país e de desmonte dos direitos sociais, né? E a questão previdenciária tem um impacto maior. E nós estamos percebendo que essa pretensa reforma da Previdência, que não é reforma, é o início da desconstituição da Previdência no Brasil, né? Começa a ter uma resistência crescente. Manifestações, movimentos sociais, movimento sindical, as centrais sindicais. Na questão da reforma previdenciária, existem manifestações crescentes da sociedade. Onde o senhor está identificando isso? A bancada tem estado em contato com esses movimentos? Tem viajado, tem participado de eventos, né? Vamos ter inclusive um evento importante aqui na Assembleia, possivelmente. Aí mais ligado à reforma trabalhista, nós estamos procurando ligar as duas questões, né? Então a gente sente que o movimento sindical, as centrais sindicais, os movimentos sociais, setores das igrejas mais comprometidos com a dignidade humana, com a justiça social, né, na linha do Papa Francisco e de outras lideranças religiosas comprometidas efetivamente com a vida, né, e com o bem comum, universidades, há uma reflexão crescente. O que nós sentimos... Mas já tem uma ação de pressão ou ainda isso não aconteceu? Não, nós temos tido encontros muito bons em Brasília, das centrais sindicais, textos, publicações, sabe? Há um movimento crescente. O que nós sentimos é que outros aspectos também muito importantes, como a chamada reforma trabalhista, não estão tendo a mesma repercussão. E daí a importância... Não seria porque tem um alcance menor, sobre um público menor? Possivelmente, né? Mas é importante nós debatermos também a questão da reforma trabalhista. Porque aí eu considero claramente que não é reforma, é o início do fim do direito do trabalho no Brasil. Pois o senhor falou isso também em relação à Previdência. Por que o senhor acredita nisso? Porque, o senhor está tratando isso como se houvesse... digamos, uma orquestração nesse sentido. Por que o senhor acredita que há essa orquestração, se acredita? Eu estou chegando a essa conclusão pelos fatos. Eu, por temperamento, sou uma pessoa conciliadora, do diálogo. Eu tento acreditar na boa vontade das pessoas, na reta intenção. Mas o que a gente está vendo em Brasília está deixando uma coisa muito clara. São ações para atender os interesses do grande capital. Está ficando claro que esse processo no Brasil, o golpe, foi dado para atender aos interesses do grande capital internacional, do capital financeiro e dos seus históricos serviçais no Brasil. Porque está claro também que a parcela hegemônica da burguesia brasileira, das elites brasileiras, não tem nenhum compromisso com o nosso país, com o nosso povo. Nós estamos vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump, com detestáveis posições políticas, questão internacional, questão racial, etc. Mas ele é patriota. Ele está defendendo os interesses, dentro da visão dele, que nós discordamos, mas defendendo os interesses do seu país. Nós não temos no Brasil uma burguesia comprometida com o projeto nacional. São serviçais dos interesses econômicos internacionais. Então tudo está sendo feito hoje para trazer o capital internacional para cá, a qualquer custo. Claro que nós não queremos um país fechado. Nós queremos um país aberto, que venham os bons capitais, gerando empregos, incorporando novas tecnologias, mas nós temos que ter um projeto de desenvolvimento nacional. Já é possível identificar essa pressão internacional que o senhor fala? Claro.
A questão, por exemplo, está discutindo a venda de terras para estrangeiros, que fere profundamente a soberania nacional. É um projeto que já está lá no Congresso, já está na Câmara. Tem um projeto que aponta para ele, que é a venda, que é um projeto perigosamente vinculado até a reforma agrária, mas não tem nada a ver com a reforma agrária, com a função social da terra, é colocar a terra no mercado, né? Inclusive regularizando situações para disponibilizar terras. É o primeiro passo. Agora, o próximo passo era o projeto que possibilita efetivamente a venda de terras para estrangeiros em quantidades enormes, 100 mil hectares, com mais 100 mil hectares de uso, de arrendamento, etc. E aí, ao vendermos essas terras, nós estamos vendendo o país, os nossos recursos hídricos, a água, que hoje é um bem precioso, a nossa biodiversidade. O senhor acha que avança? Um projeto como esse avança? Não acredito. Eu estou convencido que o desenvolvimento de um país, ele se dá a partir do próprio país. Desenvolvendo a partir dos nossos territórios, das nossas regiões, as nossas potencialidades. Mas quem determina um projeto como esse? Teria que ser uma construção nacional, né? A partir dos nossos territórios, que o Brasil é um país muito diferenciado. Sem perdermos de vista o projeto nacional, aquilo que nos unifica, esta grande e querida pátria brasileira, nós temos que trabalhar as vocações das diferentes regiões e territórios do país, hoje bem configurados, bem demarcados. Regiões e territórios que têm características históricas, culturais, geográficas, econômicas, ambientais comuns. Então, nós potencializarmos as vocações dessas regiões, estimulando aí o surgimento de micro, pequenos e médios empreendedores, estimulando o cooperativismo, o associativismo, estimulando a agricultura familiar, né? A criação de novos proprietários no país, ampliando o mercado. Eu aprendi na minha juventude, com um livro do saudoso Barbosa Lima Sobrinho, que ele dizia o seguinte: Japão, falando sobre a experiência do Japão, o capital se faz em casa. Nós temos que criar um capital no Brasil, vinculado a um projeto nacional. Que país que nós queremos? Que país que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras? E o desenvolvimento de um país tem que se dar a partir das potencialidades, das vocações, dos recursos naturais e humanos que o país tem. E o capital estrangeiro vem para complementar, e não com uma condição única. O país hoje está totalmente parado em função do capital internacional. Agora, no caso, por exemplo, da reforma trabalhista, há um argumento que é sempre usado, favorável à reforma trabalhista, que é preciso modernizar as relações de trabalho. Não é? Esse é o primeiro ponto, assim, em defesa dessa... Como é que o PT vai se posicionar? O senhor está na comissão. Estou na comissão. Não é? Como é que é o posicionamento? É um retrocesso de quase 200 anos. De modernização não tem nada, né? O direito do trabalho surgiu a partir de uma compreensão de que a lei é fundamental para garantir a parte economicamente mais fraca, para garantir o direito do pobre. É uma relação desigual. De um lado, o detentor do capital, né? A pessoa que dá o emprego, geralmente é a pessoa que tem bens, né? O outro lado só tem a oferecer a sua força de trabalho. Ele precisa levar comida para casa. Então ele se submete às condições impostas. É a chamada liberdade da raposa no galinheiro. Partes desiguais devem ser tratadas de forma desigual. E aí é que entra o papel fundamental do Estado democrático de direito, através do direito do trabalho, através do direito previdenciário, para proteger a parte economicamente mais fraca. Quando estava se discutindo o surgimento do direito do trabalho, um francês chamado Lacordaire, que era inclusive um religioso, cunhou uma frase célebre: entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade oprime. Porque a liberdade ela é falsa, porque ela coloca no patamar comum pessoas e forças diferenciadas. Então, na verdade, o que está se colocando no Brasil hoje é o fim do direito do trabalho. De moderno não tem nada. E estão dizendo também que vai gerar empregos. Não gera. O que gera emprego é o desenvolvimento do país, a partir das nossas potencialidades e vocações regionais e territoriais. É isso que gera emprego no país. É um projeto de desenvolvimento. A reforma, Viva, eu estou concluindo, sim, a reforma ela considera a possibilidade da jornada de trabalho aumentar até 4 horas por dia.
Então, o Jornal de Trabalho do Brasil são 8 horas. Para perfazer 24 horas, precisam de 3 trabalhadores. Com a reforma, 2. Além de que, ao aumentar a jornada de trabalho, além de reduzir as possibilidades de emprego, é muito perverso com os trabalhadores. Os trabalhadores têm direito também de ter uma vida familiar, de ter um convívio comunitário, de viverem a sua dimensão espiritual, religiosa, de terem acesso ao estudo, ao conhecimento, à leitura, à reflexão. Você imagina o tempo que a grande maioria das trabalhadoras e trabalhadores, especialmente nos grandes centros urbanos, gastam com transporte coletivo. Aí mais uma jornada extensiva dessa. Qual o tempo que a pessoa vai ter para exercer a sua cidadania e para desenvolver as suas potencialidades humanas? Então é uma falácia, na verdade, sabe? É uma reforma trabalhista que, compreendida à luz da reforma previdenciária, da emenda constitucional número 95, da venda de terras para estrangeiros, do pré-sal, da entrega da Petrobras, você vai ter uma compreensão. É um governo submetido aos interesses do grande capital e não aos interesses do povo brasileiro. Falando da agenda da Câmara, né? Tanto da Previdência, a reforma da Previdência, quanto a reforma trabalhista, qual que é a expectativa? Há uma pressa do governo muito grande, uma pressão, mas ao mesmo tempo as resistências começaram a crescer, especialmente em relação à reforma previdenciária. O senhor acredita que essa agenda que está sendo imposta, essa programação que está sendo falada, que abriu, já está as audiências encaminhadas e tal, o senhor acredita que isso vai realmente ocorrer nesses termos? É possível, mas vai depender, sobretudo, da mobilização da sociedade brasileira. Fundamental. A mobilização no sentido de que, de uma forma democrática, respeitosa, mas legítima, no sentido de que os deputados e senadores sejam pressionados democraticamente pelas suas bases, para que votem de acordo com os interesses da grande maioria do povo brasileiro, e fundamental também que a sociedade se mobilize para fazer essa pressão legítima. O senhor acha que tem clima de mobilização na sociedade? Esse é um desafio que nós temos. Eu sou de uma geração que viveu sempre esses desafios. Eu sou de uma geração que veio da luta contra a ditadura, dos anos 70, dos anos 80. Então é mais um desafio que nós temos, né? É questão de colocar o Brasil... Que tem um embate político no país. Há pouco tempo teve um entrevistado aqui que disse isso, que a classe média se dividiu, um lado numa posição, o outro lado no outro, e o resto da população brasileira ficou olhando, né, a essa disputa política e se manteve à distância. Será que sobre essas questões isso vai acontecer? Eu acho que nós temos que começar esse trabalho. Eu me lembro que da minha juventude, né, nos anos 1970, nós vivíamos um momento difícil do Brasil. Eu fiz parte de uma geração que não fez opção pela resistência armada. Tanto que eu participava do Movimento Nacional de Justiça e Não Violência, né, de uma resistência democrática. E nós ficamos sem alternativa. Com o ato institucional número 5, repressão, né, sem perspectiva. Eu me lembro então que um brasileiro saudoso, Dom Helder Câmara, escreveu um livrinho chamado O Deserto é Fértil, falando sobre as minorias abraâmicas, né? Que Abraão, na tradição bíblica, era um só, né? E Deus fez um desafio para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, assim será a sua descendência, etc. Assim, então, o Dom Helder conclamava a cada um de nós a fazer a sua parte. Comece a conversar na sua família, com seus vizinhos, com seus colegas, na sua escola, no seu local de trabalho. Comece a retomar a ideia de um sindicato, de uma associação comunitária. E aí começaram a florescer também as comunidades eclesiais de base, os grupos de fé e política, os grupos ecumênicos. Começou a surgir todo aquele processo que levou ao fim da ditadura, né? A anistia, as diretas já, constituinte. Então é isso, é uma luta. No começo, as coisas não são fáceis. Eu vou deixar claro também, né, Viva? Quem tem o poder econômico, e eles não brincam na defesa dos seus interesses, quem detém o poder econômico e quer preservar e ampliar cada vez mais os seus ganhos, eles têm um poder muito grande sobre os meios de comunicação também. Que hoje são grandes empresas também, articuladas com outras grandes empresas, que são os anunciantes. E aí, quem detém o poder econômico, através da imprensa, da mídia, de outros canais, da propaganda, da publicidade, etc., eles conseguem desenvolver a chamada ideologia.
Ou seja, eles conseguem fazer a sociedade acreditar que aquilo que é bom para eles, para o lucro deles, para a conta bancária deles, eles tentam passar a ideia, e muitos acreditam, de que isso que é interesse deles é interesse da sociedade. Isso aconteceu no Brasil no tempo da escravidão. Colocaram a escravidão como sendo uma coisa boa para o país, até para os escravos. Hoje a história registra isso. Então a gente sabe que nós estamos lutando contra interesses poderosos. E esses interesses conseguem passar para a sociedade como se fosse um bem coletivo aquilo que é interesse deles. Então a gente sabe que a nossa luta é difícil. Por falar em luta difícil. Não vamos desistir, não, viu? Por falar em luta difícil. Vamos continuar pelejando. O PT passou por grandes mudanças recentes. O partido, no passado, foi uma oposição extremamente aguerrida, né? E bastante respeitada pelos adversários. O PT teve uma atuação durante o governo Fernando Henrique, durante o período Collor, bastante forte. E agora volta para a oposição. E tem sido muito criticado, especialmente a bancada do PT na Câmara tem sido muito criticada por estar acuada, enfim, há críticas no sentido de que o PT teria desaprendido a fazer oposição, ou que pelo menos não quer fazer oposição. Esta não seria a oportunidade do partido responder a essa crítica? Né? Eu acho que sim. Aí nós temos que deixar claro, né, Vivian, assim, não é o PT. O Partido dos Trabalhadores é uma instituição. Né? Quem errou, e alguns já estão pagando por isso, ao contrário de outros partidos que erraram, mas não estão sendo penalizados, né? Mas quem errou no Partido dos Trabalhadores deve responder pelos seus atos. Eu acho que o partido deve, inclusive, por conta dessas pessoas, fazer o seu exame de consciência, pedir desculpas à sociedade brasileira, à militância petista, essa extraordinária militância, né, que nunca recebeu nada e sempre deu o melhor de si para o bem do partido e do país. Nós criamos o PT para que ele seja um instrumento de emancipação do povo brasileiro. É um instrumento a serviço do nosso país. Né? Agora, eu tenho uma avaliação de que entre acertos e erros, o PT tem uma margem muito grande de acertos. E o golpe dado foi contra os nossos acertos. Está muito claro hoje que o golpe foi contra aquilo que nós fizemos de bom, em benefício dos pobres. É o programa Bolsa Família, é o benefício de prestação continuada, que nós falamos aqui, são as vigorosas políticas de apoio à agricultura familiar, tanto que o primeiro atingido foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário, são as políticas de segurança alimentar e nutricional, a rede de proteção social, é o programa Luz para Todos, que tornou o Brasil um país iluminado. Em 2014, a FAO retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo a vitória, o êxito do Fome Zero, e uma vitória contra o mal secular no país. 5 anos de seca brava no Nordeste, na minha região, no norte de Minas, né? 5 anos, não temos mais os retirantes da seca. Espero que não voltem. Por que não temos mais os retirantes, os flagelados da seca? Por conta das políticas sociais que foram implantadas. Então, o golpe foi dado exatamente para atender os interesses do capital em detrimento das pessoas, famílias e comunidades pobres que nós estávamos atendendo. Mas o PT está preparado para voltar a fazer uma oposição mais eficiente? Estamos fazendo. É claro que a gente teve uma experiência de 12, 13 anos de governo no plano federal, mas nós temos também... Isso muda o partido, muda o comportamento? Não, eu acho que nós temos que, de alguma forma, reaprender, sim. Sabe? Estamos reaprendendo a fazer oposição, uma oposição democrática, mas vigorosa. Até porque, no caso, tem que ser uma oposição muito vigorosa, porque não é um governo democrático. É um governo que chegou ao poder por vias, a meu ver, ilegítimas. O senhor acha que também houve um desaprendizado no contato com a sociedade? Houve. Eu penso também assim, né, Via? É claro que o poder, e nós tivemos uma contribuição positiva, aí eu falo, inclusive, da minha experiência como prefeito aqui de Belo Horizonte, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com os programas sociais, depois, mais recentemente, por um tempo menor, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora como deputado federal. É claro que o poder é perigoso. A advertência de que o poder corrompe deve ser levada sempre a sério. Daí é importante nós termos um contato permanente com as bases, com os pobres, com os movimentos sociais. Eu devo uma gratidão a 2 pessoas. Quando eu fui eleito prefeito de Belo Horizonte, em 1992, já há um bom tempo, me deram por vias diferentes, com palavras diferentes, o mesmo conselho. Um foi o Betinho, meu saudoso conterrâneo de Bocaiúva, o Herbert de Souza, né,
do Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, né? Pois bem, o Betinho me ligou e também me ligou o Frei Beto, fraterno amigo. Todos os dois me deram o mesmo conselho. Patrus, você tem que ir ao encontro dos pobres, você tem que ter uma agenda dos pobres. Porque com os ricos você vai encontrar sempre, nos aeroportos, nas recepções, eles vão lá na prefeitura te visitar com vereadores, com deputados, etc. Os pobres, se você não for ao encontro deles, eles não vão ter contato com você. Eu levei isso a sério, esse conselho. Eu penso que é fundamental, então, nesse sentido, nós criarmos as nossas armas contra o poder. E a principal arma para nós resistirmos às tentações do poder é o contato permanente com aqueles que mais precisam. A direção do partido pensa como o senhor? Muitas pessoas pensam, né? Eu não sei se eu sei que eu tenho no PT, seja no plano da direção, seja no plano da militância, eu tenho encontrado muitos interlocutores. Pessoas que têm partilhado essas angústias, essas apreensões e esses ideais. Muito recentemente agora eu passei um final de semana... Há uma discussão institucional dentro do partido, a partir da base, há. Agora, recentemente, eu passei um final de semana viajando. No Vale do Mucuri, Teófilo, no Vale do Aço, encontro em Patinga, com encontros da militância do partido, preparando para o congresso do partido. E o encontro com essa militância foi muito gratificante para mim. O partido continuou muito vivo, muito vivo. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Foi um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado também, obrigado aos telespectadores. Eu conversei com o deputado federal Patrus Ananias, do PT. Nós falamos aqui, o nosso assunto primeiro foram projetos e emendas constitucionais que estão na Câmara, relativo à Previdência, à reforma trabalhista, e que são bastante polêmicas, afetam a sociedade como um todo, e como é que é a posição do deputado, da bancada do PT, e como é que eles pretendem se articular para trabalhar na Câmara contra a proposta do governo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.